Nós não temos, infelizmente, nós não temos nem psiquiatra, nem psicólogo para todos os pacientes com dor crônica. Não tem, em lugar nenhum no mundo. Então, o clínico de dor, ou a pessoa que está tratando pacientes com dor, vai ter que dar conta de algumas coisas, porque não tem psiquiatra nem psicólogo para tudo, mas algumas situações ele vai ter que encaminhar. São tipo uns red flags, uns sinais vermelhos. Quais que vocês acham, na experiência de vocês, ou que vocês já leram, enfim, que são as situações que a gente tem que encaminhar um paciente com dor para um psi? Podem falar aí, VO no microfone ou escrito aqui no nosso chat. Quando que vocês acham que são? Nunca, Alexandre, não gosto de psiquiatras nem psicólogos, esse pessoal não dá, nunca chamo eles, ainda mais de óculos. Então vamos lá. Quando o paciente tem um uso prolongado ou inadequado de opioides, principalmente paciente com dor crônica não oncológica, tá? Dor não no câncer. Olha, já vamos falar. Então, quando tem uso longo ou inadequado de opioides, e isso é uma coisa muito complicada, tem muitos locais de dor e de não dor também que dão opioide a rodo. Lá nos Estados Unidos tem um problemão com a crise dos opioides. Aqui no Brasil não tem tanto este problema, entre aspas, porque se a gente fosse pegar todos os opioides que chegam no Brasil, a gente não conseguiria dar conta para dor oncológica. Isso se eu for pensar em termos populacionais. Então, eu não tenho medicação suficiente para todos os pacientes que têm dor oncológica. Mas, nas pessoas com mais dinheiro, que têm acesso aos médicos, enfim, outras coisas, aí este pessoal tem um nível uso de opioides maior do que era para ter, fora do ambiente oncológico, né? Então, isso acontece. História de não adesão ou abuso farmacológico. Então, o paciente vai lá e usa 20 Dorflex por dia. É um problema. Claro, em dor crônica é muito comum eu ter que usar muitos remédios ao mesmo tempo. Então, 20 comprimidos por dia não é de se assustar. Mas agora, 20 comprimidos do mesmo remédio, tipo Dorflex, por exemplo, tá mal, tem um abuso de medicação ali. Quando tem um histórico de não adesão terapêutica, então eu vou lá, encaminho meu paciente para fisioterapeuta ou para psicóloga, o paciente esquece que tem que vir, perde a receita, uma série de aspectos negativos, ou enfim, que mostram a dificuldade de adesão dele em relação a isso. Então, essa também é uma das situações. Quando tem um histórico de habilidades de enfrentamento precárias. Habilidade de enfrentamento precária é tipo pacientes com retardo mental, autistas, com demência. Então, nesses pacientes que têm uma dificuldade de comunicação, normalmente é essencial alguém da parte da saúde mental para conseguir dar um suporte. A outra, quando a dor é a situação de dor, a incapacidade por ela é desproporcional. A gente diz que acontece uma coisa deste tamanho e a pessoa tem uma reação desse tamanho. Uma coisa muito catastrófica, que na realidade a gente chama, e depois vocês vão aprender a catastrofização. A outra é quando tem um procedimento invasivo maior. Então, eu vou lá colocar um neuroestimulador, que nem os neurocirurgiões aí, temos uma colega nossa aí que é esposa de um neurocirurgião, né, e que é um aparelho de R$120 mil, 150 às vezes, e aí os convênios, por isso, esse é um dos motivos, pedem uma avaliação de um profissional de saúde mental antes de colocar o aparelho lá na pessoa, e também porque, enfim, fazer um procedimento desses e outras próteses também, é uma coisa que, enfim, tem que ver como é que está o funcionamento da pessoa também. Então, hoje, tanto está certo clinicamente, porque esse até é um grupo de pacientes que dá muito problema. Normalmente, às vezes, são pacientes que dão uma taxa de alteração e de problemas legais muito maior também. Tá? Então, são pacientes mais refratários, então tu tem que fazer essa avaliação para ver se a pessoa não tem um transtorno psiquiátrico lá, ou que transtornos psiquiátricos ela tem estão relativamente compensados. Quando a gente tem um histórico de abuso físico ou abuso sexual, principalmente ligado à dor pélvica crônica. A pessoa foi lá, teve um abuso sexual lá com 6 anos na vida, ou 15 anos, e aí chega no consultório de vocês com 60 anos com dor crônica, e não dor crônica pélvica, aí não tem nada a ver com abuso a princípio, né? Mas quando tu tem uma história de abuso físico ou sexual e tem uma ligação com a situação de dor, aí tem que chamar alguém psi. Então, dor pélvica crônica, tanto em homem quanto em mulher,
É importante. Quando tem, aí sim, transtornos psiquiátricos ou indicativos, tentativa de suicídio prévia. Né? Uma coisa, mesmo exemplo, se a pessoa foi lá e teve uma tentativa de suicídio com 18 anos e depois foi no consultório de vocês com 60 anos por dor lombar. Bom, aí a princípio as coisas são desvinculadas. Claro, o cara que teve tentativa de suicídio lá com 18, ele tem mais chance de ter transtorno psiquiátrico lá na frente. Mas aí não obrigatoriamente, a não ser que tu veja que a situação está mais complicada. Mas agora ele foi lá, deu um acidente de carro, está com problema na coluna, enfim, e aí a partir dali começou a ter tentativas de suicídio, ou já estava tendo um pouco antes, toca o alarme de vocês. Precisa de uma avaliação de alguém da área psi. Outra situação é quando o paciente tem sintomas psicóticos. Sintomas psicóticos são mais graves em psiquiatria, enfim, que a gente fala que é tipo alucinação auditiva. Eu ouvi uma voz aqui dizendo, Alexandre, tu é feio, pula da janela e te mata, né? Ou eu estou vendo alguma coisa, estou vendo aqui a Angelina Jolie do meu lado, aqui, dizendo, Alexandre, para de dar aula e vamos dar uma volta, né? Então, uma coisa nessa linha, fora do ar. Ou delírio. Delírio é eu achar que o FBI está atrás de mim, por exemplo, né? De novo, tá com o alarme em caminho para o psi. Quando tem, aí o que o Pedro falou, um transtorno psiquiátrico de nível moderado a grave. A gente diz que os transtornos psiquiátricos têm nível leve, moderado, grave. E também dá para dizer severo às vezes, mas enfim. O leve, vocês veem que eu nem estou colocando nessa rotação de encaminhar para o psi obrigatoriamente. Mas o de moderado a grave vai ter que encaminhar. E quando também teve hospitalização psiquiátrica prévia. Então, a mesma situação, tinha pessoa por internação. Se lembrem que internação por alcoolismo e dependência química também é internação psiquiátrica, né, pessoal? Não é só por tentativa de suicídio ou outras situações, porque são indicativos. Mas aí vocês veem que todas essas perguntas estão na avaliação que o clínico geral de dor vai fazer com o seu paciente. Vai ter que abrir uma flechinha ali. Bom, e da parte emocional, como é que é? Já fez algum tratamento? Enfim, outras coisas. Vocês que não são da área direto de dor, até para quem é de dor também, mas assim, pelo menos vou focar aqui também para as pessoas que estão, temos uma gineco, temos uma dentista aqui que estão nos acompanhando, enfim, e não vai ser a pergunta 01 que vocês vão fazer, né? Vocês vão ter que pôr essa pergunta de um jeito mais sutil, que tem umas estratégias para isso que a gente vai falar depois, né? Ou seja, o que chega para mim é paciente complexo. Tá? Tinha um colega meu no segundo ano, na formação em psiquiatria, no segundo ano a gente aprende psicoterapia, e aí um colega meu, a gente tinha supervisão dupla, eu e um colega com o professor. E aí meu colega estava reclamando lá, professor, esse paciente difícil, não sei o quê, um estresse. Aí o professor falou assim, mas fulano, tu acha que tu vai receber paciente filé? Aquela guria de 18 anos que quer fazer psicoterapia porque brigou com o namorado? Não é esse paciente que normalmente vai chegar no psiquiatra. Vai chegar num momento, isso aí vai no psicólogo, às vezes vai no coach, vai não sei quem, vai conversar com os parentes, tudo bem. Então, normalmente, quem chega com dor e no psiquiatra são pacientes mais complexos. A importância de vocês é conseguir identificar essas pessoas, porque isso vai afetar negativamente o tratamento do paciente, se não tiver compensado. Vamos abordar alguns conceitos